Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Eu estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Estamos aqui no nosso momento do nosso devocional de todo dia. A nossa leitura da palavra de Deus que estamos fazendo em um ano. Estamos lendo o livro de Gênesis, quase terminando. Amanhã acabaremos, esse maravilhoso livro. Estamos ainda na história de José, que o livro acaba na história de José. E hoje nós vamos ler os capítulos 47 e o 48. O 47. José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, chegarão da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante do Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Por poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face
de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes sementes para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até ao dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponhas as tuas mãos debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48. Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã Arã, me morreu Raquel na terra de Canaã no caminho. Quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse:
Peço-te, trazemos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José a ambos, e Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nascia até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. E depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Glória a Deus, né? Hoje são só esses 2 capítulos, mas amanhã nós estaremos terminando o livro de Gênesis, como eu já falei. Graças a Deus tem sido uma leitura abençoada, enriquecedora. Creio que tem sido bênção na vida de todos. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Senhor, continua nos guardando, nos escondendo, papai, debaixo das tuas maravilhosas asas. Pai bendito e amado, alcança, Senhor, os nossos missionários com a tua misericórdia, meu Senhor, com a tua providência diária. Ajuda os teus filhos, teus servos, meu Deus. Fortalece eles. Livra, Senhor, dos maus, das perseguições. Ó Senhor, dos maremotos, das chuvas, tudo o que tem, Senhor, ido contra a vida dos teus filhos, que o Senhor possa acalmar, Senhor, e que eles possam provar o teu sobrenatural todos os dias na vida deles. Abençoa todos os que estão ouvindo, que nos acompanham, que estão lendo juntamente conosco, seja na vida e no lar de cada um, meu Deus. Tudo nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.